ao falarmos sobre este mesmo inferno, devemos ter muito cuidado, eu digo. Por quê? Porque a maneira como muitas pessoas no mundo afora receberam esta mensagem do inferno, muitas dessas pessoas converteram-se e permaneceram nas igrejas por causa do medo, convencidos pelo medo e não pelo amor a Cristo. Não por entender profundamente que Deus é amor. A título de exemplo, no século XVIII, Jonathan Edwards, ele foi conhecido como um dos que assustaram a sua audiência por causa desses sermões do inferno e tormentos, castigos por milhões e milhões de horas. E essa maneira de passar a mensagem de inferno para as pessoas não só fez com que as pessoas convertessem por causa do medo e permanecessem nas igrejas por causa do medo, como também distorceu aquilo que é a imagem divina. Distorceu aquilo que é a imagem divina. Por isso é que eu ainda repito, como nestes casos, nestes modos, como conciliar a ideia de que um Deus amoroso permite que os seus criadores asseguram como sendo ele um provedor de amor, um ser que não tem prazer na morte, porque Deus não tem prazer na morte. Agora, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles o que recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Como entender essa passagem bíblica de Eclesiastes capítulo 9? A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. A memória dos mortos está entregue aos quê? Ao esquecimento. Agora, como dizer e acreditar que existem almas agora sofrendo no inferno? Bem, não é verdade. Amigo Batista, Deus vai punir o pecador ou não? Bom, antes de responder essa questão, eu gostaria de tecer algumas palavras no comentário do meu parceiro. Bom, quando nós falamos sobre o amor de Deus, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? As pessoas, quando pensam em Deus, só olham Deus nesse lado, nesse aspecto. Não conseguem olhar Deus como se olhássemos numa moeda e encarássemos os dois lados da moeda. A Escritura é repleta de muitas verdades do tamanho do amor de Deus. E eu tenho dito que o amor de Deus não é teórico ou retórico, o amor de Deus é real. João 3,16 vem lá mostrar esta manifestação do amor de Deus. Só por um lado, por outro lado, aliás, a Escritura mostra que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, que Deus não tem prazer no pecado, conforme diz em Abacuque 1,13, que diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Conforme nós vamos olhar para Isaías 6, como é que os anjos se prostravam diante de Deus, reconhecendo que Ele é três vezes santo, para manifestar que Deus é santo. E o próprio Jó, acho que é o capítulo 14, ele vem falando que o homem bebe iniquidade como água, e mostra que Deus é tão puro que até os céus onde ele habita não chega nos pés da santidade de Deus. Então eu não devo só apenas olhar para quê? Para o amor de Deus, descartando esse lado. Porque se de um lado Deus ama, de um lado Deus pune, de um lado Deus sabe que não estás a andar em conformidade, eu vou te punir. Não estás a andar em conformidade, terás que pagar. E alguém pode falar, não, mas essa questão de eternidade, os pecadores estando ali, não será aniquilado, tudo isso, como é que é? É muito simples a resposta. Quando um pecador ofende um Deus santo, um Deus infinito, um Deus eterno, ele não está a ofender um homem normal. Se ofendeste um Deus eterno, a punição tem que ser eterna. Então a ideia de pensar que só vamos falar de amor, errado. Porque nas parábolas, 90% das parábolas que Cristo contou,
trata sobre o inferno. E o que mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. E Jesus é o Deus do amor. Então não dá para nós separá-lo. Nós temos que entender os dois lados. E na maioria das vezes, essa mensagem, por exemplo, de Jonathan, conforme aqui frisaste, pecador nas mãos de um Deus irado, houve impacto. Trouxe vidas e até hoje esse sermão é contado que pessoas, na medida que ele estava a pregar, relatos mostram que pessoas saíam do seu lugar, iam ter auditórios chorando, se arrependendo dos seus pecados, porque eles viram que se eles não se firmar, eles seriam condenados, mostrando que todo um descrente está num lugar escorregadinho. E se ele não se arrepender, cedo ou tarde, Deus vai lhes punir. Então não devemos pensar assim, porque se nós pensarmos assim, o que nós vamos explicar de a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus é amor, mas Deus destruiu. O que vamos explicar no tempo de Noé? Deus é amor, mas mandou o dilúvio. Inclusive morreram crianças. Crianças que talvez não fizeram nada, mas morreram. O que nós vamos falar de Datá com Abirão? De tanto eles murmurarem, pecarem contra Moisés, a terra se abriu. Mas não, Deus de amor. Por que ele faz isso?